Pessoal, tudo bem? Nossa aula então sobre os aspectos gerais sobre o tratamento de efluentes, né? A primeira aula do nosso curso é sobre tratamento de efluentes líquidos. Então, o objetivo dessa aula, né, o que eu quero mostrar para vocês são os principais parâmetros que a gente vai ter que avaliar, principalmente quando a gente caracteriza o nosso efluente, né? Quando a gente pega o nosso esgoto para ser tratado, seja ele doméstico ou industrial, quais são as principais análises que a gente tem que fazer dos principais parâmetros, dos principais constituintes desse efluente. Por quê? Porque cada um deles vai influenciar de uma certa maneira a escolha da estação de tratamento que a gente vai escolher, envolvendo desde o tratamento preliminar até o primário e também o secundário. E dependendo do caso, o tratamento terciário, que seria uma última etapa aí do processo. Então, quando a gente pensa nesses aspectos gerais, né, do tratamento, a caracterização, conhecer o esgoto, conhecer o efluente que a gente vai trabalhar é fundamental. A gente não consegue fazer nada sem ter esse conhecimento. Então, assim, acontece muitos casos, às vezes, de pessoal que vem falar comigo o seguinte: Ô Brito, tem uma empresa que produz tal coisa, que sistema que eu escolho? A primeira coisa que eu respondo é o seguinte: qual que é a característica desse esgoto? Me dá um laudo com as características de matéria orgânica, DBO, DQO, análise de série de sólidos, análise de óleos e graxas, análise de nitrogênio e fósforo, porque sem isso a gente não consegue ter o ponto de partida. Além do aspecto de qualidade, né, dessa classificação, o aspecto quantitativo é muito importante. Por exemplo, qual que é o volume de esgoto produzido por dia? Esse volume ele é constante, ele é produzido só num período do dia? Tem algum período de pico de produção desse resíduo? Então, tudo isso ele vai interferir na escolha do processo de tratamento. Então, conhecendo isso, dito isso, a gente pode estabelecer algumas coisas aqui com relação à água que a gente vai tratar. Primeiro, vamos trabalhar nesse aspecto mais qualitativo, né, conhecendo a qualidade desse nosso resíduo. A gente pode dividir os efluentes, né, que a gente vai trabalhar na disciplina e também no dia a dia, em dois tipos: os efluentes de origem doméstica e os efluentes de origem industrial. Qual que é a grande diferença dos dois? Primeiro, o doméstico, ele tem, dependendo da região, da cidade, do país, diferenças em suas características. Né? Então, assim, a gente não pode dizer que o esgoto é igual em todos os lugares do mundo. Não, o esgoto ele apresenta algumas características que são diferentes. Porém, essa característica ela segue um certo padrão, ela é estabelecida numa certa faixa de intervalo em que, que a gente consegue caracterizar bem com relação ao tipo de esgoto em diferentes países, em diferentes municípios. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui no slide, dividimos aqui em três tipos de esgoto, que pode ser dividido como forte, médio e fraco. Tudo isso relacionado à diluição dele, ou seja, se o esgoto é forte, quer dizer que a característica dele, a concentração de resíduos dele vai ser maior. E o esgoto fraco, essa concentração de resíduos, essa característica dele vai ser uma característica do esgoto menos poluído, vamos dizer assim. Né? Ele tem menos concentração dos materiais poluentes. Vamos dar uma olhadinha então nesses principais parâmetros que a gente avalia. Está bem explicadinho nessa planilha, nessa tabelinha. Ó. DBO5, vocês já conhecem muito bem, já viram isso em outras disciplinas. A DQO, carbono orgânico total, é uma análise que não é tão comum, mas às vezes aparece para a gente, que é a quantidade de fato de carbono orgânico, né? E não mais quantificando isso de forma indireta, como demanda de oxigênio. O nitrogênio total Kildan, que é a somatória do nitrogênio orgânico mais o nitrogênio amoniacal, presente numa parcela de esgoto. Aí, o nitrogênio orgânico, amoniacal, você pode avaliar ele de forma diferente também, separado, né? Na verdade, se você calcula o NTK e calcula o amoniacal, fazendo a diferença, você vai ter a parcela que está na forma orgânica, sabendo que o NTK é a somatória do nitrogênio amoniacal mais o nitrogênio orgânico. Fósforo orgânico, fósforo inorgânico, cloreto, sulfato, óleos e graxas. Então, esses são os principais parâmetros que a gente vai encontrar. Como vocês podem observar, para o esgoto forte, esses valores são mais altos, e para o esgoto fraco, esses valores são mais baixos. Ô Brito, mas eu vou projetar esgoto numa cidade. Como é que eu faço? Bom, primeiro, você tem que conhecer a região. Ah, mas o município não tem nenhuma caracterização. Tá, mas não tem nenhuma cidade na região que tem um comportamento parecido com aquele município?
alguma cidade vizinha que tenha esse monitoramento, que você consiga ter como base essa caracterização, sempre vai ter um jeito. Ah, Brito, não tem jeito. Procurei em tudo, não existe nada parecido. Impossível, tá? Mas vamos supor que vocês chegam nesse ponto. Então vocês vão na literatura e buscam. Ah, eu quero ir pela segurança, eu vou projetar como esgoto forte, para garantir que mesmo que ele chegar mais diluído, eu vou conseguir tratar. Será que é uma boa estratégia? Pensando na área ambiental, sim. Pensando economicamente, você vai fazer um puta sistema que não era necessário ser feito. Ah, então eu vou projetar como esgoto fraco. Não, aí também você vai estar subdimensionando o sistema, né? Um você superdimensiona, outro você subdimensiona. O que eu faço então? Vai na média. Dimensiona com efluente, com característica média, que no Brasil funciona muito bem, que é uma característica no Brasil funciona muito bem, que é essa DBO em torno de 200, essa DQO em torno de 500, nitrogênio 40, 50, mais ou menos esse comportamento, tá? Então no Brasil a gente tem essa característica. Brito, beleza, falou que tem essas variações, mas não são tão grandes. E nos efluentes industriais, existe um padrão que a gente consegue trabalhar? Existe alguma forma da gente conseguir estabelecer? Ah, então se é laticínio eu vou usar esse. Então se é frigorífico eu vou usar esse. Existe? Vocês vão ver que existe, mas é muito diferente do esgoto sanitário. As faixas de variações são muito diferentes. Vocês vão ver aqui, é claro. Por exemplo, esse efluente aqui é de um laticínio. Olha a diferença de pH. Ele varia de 5 a 11. Eu vou projetar com o quê? Com 7, mas de repente meu laticínio está trabalhando só com material ácido. Ou meu laticínio só usa água de lavagem, que eu uso um material alcalino para lavar e esse efluente é resultado dessa lavagem. Então não dá para saber. Efluente industrial não tem como fugir. Tem que ser caracterizado. Ah, Brito, mas o cara não tem dinheiro, ele quer. Se ele não tem dinheiro para caracterizar, ele não vai ter dinheiro para fazer teu projeto da forma que tem que ser feito. Então, assim, isso é um custo que não tem como fugir. Caracterizar, conhecer as características físico-químicas, para daí vocês começarem a pensar numa solução. Sem isso é impossível. Temperatura, tá vendo? Olha a DQO, para vocês terem uma noção, varia de 2.000 até 4.000, é o dobro. Então, não sei se vocês viram lá, para DQO, média, varia de 500, chegando no máximo a 1.000. Aqui você tem 2.000 a 4.000. O efeito de carga removida é muito maior. DBO varia de 400 a quase 2.000, né? 490 a quase 1.000, a mais de 1.700. Volume por dia varia muito também. Então, assim, vocês veem que existe bastante diferença nesses valores. Ótimo. Tá, mas e outros efluentes? Bom, vocês vão ver. Isso aqui é um laticínio. Eu tenho aqui vinhaça. Vinhaça é o resíduo do processo produtivo de açúcar e álcool, da indústria de açúcar e álcool. Olha aqui os principais dados de DQO e DBO. 19.500 de DBO e 55.600 de DQO. É outro sistema. É uma outra concepção. Então você nunca vai poder usar uma concepção de um laticínio para um tratamento do efluente de uma indústria de cana-de-açúcar. Quando eu digo concepção, eu digo os mesmos parâmetros, né? As mesmas caracterizações. É impossível. Você pode até adotar o mesmo sistema, mas eles terão volumes diferentes, eles vão ter tempo de tratamentos diferentes, coisa que vocês então vão ter que caracterizar muito bem esse resíduo antes de vocês começarem a fazer o projeto. Então aqui tem outras características, nitrogênio. Olha o nitrogênio amoniacal no esgoto, ele era em torno de 50, né, no efluente médio. Aqui ele vai para a faixa de 200. É muito nitrogênio. Sólidos, a quantidade de sólidos é muito alta. Então você vê o fósforo mesmo, né, na faixa de 34 no esgoto varia em torno de 5 a 8. Então você vê que é uma outra característica que vai demandar outras formas de tratamento. E lixiviado de aterro, esse aqui também é um resíduo muito crítico, tá? Porque é o chorume, né? O nome mais usual dele. E aqui com os parâmetros também de DQO, DBO. DBO na forma em torno de 7.000, DQO em torno de 2.000. Nitrogênio, olha aqui o nitrogênio, que a gente achou alto na vinhaça, olha no lixiviado. 2.300 é muito nitrogênio. Então, se você quer pensar no sistema para remover nitrogênio, com certeza o sistema que vocês vão usar no tratamento de esgoto vai ser diferente da concepção do sistema que vocês vão usar para tratar o lixiviado. Por quê? Por causa das características. Você não consegue adotar o mesmo sistema. Então, você vai ter que pensar muito bem nesse sistema para remover nitrogênio. A parte amoniacal, o pH, todas as outras características. Então, primeiro ponto importante. Isso
o objetivo dessa aula é apresentar esses aspectos gerais e apontar algumas coisas importantes. Primeiro, quero fazer um projeto? Antes de ter um bom projeto, eu preciso ter uma boa caracterização do meu resíduo. Obrigatório, tá? A gente participa muito de banca, de trabalhos aí que vão evoluir na ciência, no tratamento de efluentes, e cada vez a gente está mais convencido. Com uma boa caracterização, conhecendo as parcelas que realmente está ali no teu efluente, você consegue garantir um processo de tratamento mais eficiente, um processo de tratamento que não vai dar problema lá depois na operação, no funcionamento dele. Então é muito importante você ter essa caracterização muito bem feita. Tá, então já vimos os principais parâmetros, DBO, DQO, vocês já viram o que se trata, mas existe uma relação bem interessante entre essa DBO e DQO, porque DBO é a demanda bioquímica de oxigênio e DQO é a demanda química. Então a grande diferença dos dois quando eu meço a DBO, eu faço um ensaio que ele é biológico e eu vou ver quanto de oxigênio foi consumido para que aquele meu resíduo fosse degradado bioquimicamente, ou seja, por micro-organismos, biologicamente. Certo? Aí eu vou lá e vejo quanto que deu de consumo de oxigênio. Mas existem algumas parcelas de matéria orgânica do meu poluente que eles não são biodegradáveis. Minhas bactérias, meus micro-organismos não conseguem degradar. E quando a gente faz uma análise de DQO, a gente quantifica a parte que é biodegradável, essa demanda de oxigênio pelos micro-organismos que vão degradar esse poluente, mais uma demanda que não seria, mas que quando você põe um produto químico, um ácido forte lá, um oxidante forte, de cromato, ácido sulfúrico, ele oxida. E aí você consegue calcular essa demanda de oxigênio quimicamente, não apenas aquela biologicamente consumida. Então a DQO vai ser maior que a DBO, certo? Então se a minha DQO vai ser maior que a minha DBO, vai existir uma relação entre DQO e DBO para dizer se meu efluente ele é ou não é biodegradável. Brito, confundi tudo. Não, não confundiu. Vamos lá. Eu fiz uma análise, calculei. Minha DBO deu 100. Minha DQO deu 1000. O que esse efluente é? Ele é biodegradável ou não? A gente pensa, bom, se a minha DQO deu 1000 e a minha DBO deu 100, a maior parte da minha carga orgânica ali, ela é não biodegradável. Se uma deu 1000, 100 e a outra deu 1000, você tem 900 ali de matéria orgânica que ela não é biodegradável, que ela só apareceu no DQO porque eu coloquei o oxidante forte. Então esse efluente com a relação que você divide 100 por 1000, ele é um efluente pouco biodegradável. Já se você faz o contrário, a mesma análise, você calcula uma DBO de 500, 600 e uma DQO de 1000, essa relação já dá de 0,6. Bom, 0,6 já é um efluente muito mais biodegradável. Então ele já tem essa característica de ser biodegradável. É claro, se tem 600 do 1000, só 400 ali não seria biodegradável. Então você consegue uma eficiência boa do sistema quando você pensa em processo biológico. Ah, Brito, mas e se tivesse a DQO, então não posso usar processo biológico? Não, você vai ter que pensar em outro processo. Por exemplo, fisicoquímico. Então vocês viram o tratamento de água, você coloca o coagulante, faz o processo de coagulação, floculação, sedimentação, separação, sem grandes problemas. Quando a gente então faz essas relações e começa a comparar essas relações com as etapas de tratamento de uma estação. Eu dividi aqui em 3 para vocês entenderem essa questão de biodegradabilidade, tá? Primeiro, meu esgoto sem tratamento. Essa relação DBO-DQO, ela vai ser alta, então de 0,3 a 0,8. Por quê? Bom, grande parte do meu esgoto é biodegradável, ou seja, eu não fiz nenhum tipo de tratamento ainda. Se eu não fiz nenhum tipo de tratamento, quase tudo ali vai ser biodegradável, principalmente o esgoto sanitário, que a maior parte dos componentes lá são orgânicos e biodegradáveis. Se eu pego esse esgoto bruto, né, e deixo sedimentar a parte sólida dele e passo por uma outra unidade, pensa, ó, a parte sólida removeu. Se a parte sólida, que às vezes muita coisa ali não era biodegradável, algum material não biodegradável nessa etapa, minha relação vai subir DBO-DQO, ou seja, essa parte líquida ela vai ser mais biodegradável. A faixa ali varia de 0,4 a 0,6. Melhorou um pouquinho essa minha questão de biodegradabilidade. Pensando que o mínimo já é maior, né? Apesar do máximo não atingir o 0,8, mas já é uma faixa ótima. De 0,6 é muito bom. E quando eu faço a última comparação, que é todo esse meu esgoto vai para o tratamento, ele é tratado e vai ser lançado no rio. O que acontece com esse meu esgoto quando ele vai ser lançado no rio? Olha lá a característica dele. Relação DBO-DQO de 0,1 a 0,3. Ou seja, ele já não tem mais nada para biodegradar. De 0,1, ele vai ser, então, praticamente um material inerte que você está lançando no meio ambiente e não vai ter nenhum processo de poluição do curso da água em função da degradação da qualidade de água, consumo de oxigênio no rio.
porque tudo que você está jogando lá já é pouco biodegradável. Quanto mais próximo de 0,1, ele vai ser menos biodegradável. Então você vai ter um efluente mais estável sendo lançado no curso d'água. Ótimo, beleza? O que mais que é importante a gente ver? Série de sólidos. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu acredito que vocês já viram na disciplina de poluição também. Se não viram, a gente vai relembrar aqui. Depois vocês podem pegar isso e ver esse vídeo devagarzinho, com detalhes, para vocês entenderem cada série dessas que a gente vai avaliar agora. O que acontece quando eu pego um esgoto bruto, pessoal? Vou lá na estação e pego ele chegando na estação. Lá na elevatória ou no último PV lá que eu vou coletar meu esgoto. O que eu vou ter? Bom, pegando essa amostra, a gente vai ter ali o esgoto bruto, certo? Certo. Se eu pego esse esgoto bruto, coloco ele num potinho, só que antes de colocar, eu vou lá, pego um pote, um recipiente, limpo ele, peso ele, pesei, sei qual que é a massa dele, ok. Aí eu vou e coloco 1 litro do meu esgoto lá dentro, esse esgoto bruto. E pego esse meu esgoto, coloco dentro de uma estufa a 100, 110 graus para evaporar a água, ficar só a parte sólida ali. Depois de 24 horas, já evaporou, eu tiro esse meu recipiente da minha estufa ali e peso de novo. Ou seja, eu pesei antes de ter os sólidos ali e depois. Quando eu faço essa diferença entre o meu recipiente ali com os sólidos, menos ele sem os sólidos, quando eu faço essa diferença, eu vou ter uma informação muito importante, que é a quantidade de sólidos totais da minha amostra de esgoto. Ou seja, quanto de sólidos eu tenho no total daquela amostra. Simples, né? Acho que esse exemplo do recipiente é muito simples de entender. Beleza, se eu pego essa mesma amostra, coloco ela, por exemplo, num cone de Imhoff. Não sei se vocês já viram um cone de Imhoff, mas se não viram também, é uma coisa que a gente pode ver numa próxima aula, numa aula que vocês tiverem dúvida aí, aulas síncronas, a gente pode conversar sobre isso. É um cone que ele é todo graduado. Pensa numa proveta. Uma proveta também é muito parecida com esses cones de Imhoff. Apesar do formato ser diferente, a função pode ser a mesma. E nessa proveta, vamos pensar na proveta, você pega e coloca o mesmo litro de esgoto, um outro litro de esgoto bruto também, 1 litro. E você espera 30 minutos. Esse esgoto fica lá e depois de 30 minutos, você vai na proveta e vê que vai sedimentar, né? A parte sólida que tiver ali nesse esgoto, ele vai sedimentar, mas você vai ver então na proveta de 1 litro, quanto que ficou ali de sólidos acumulados. Ah, Brito, na proveta de 1 litro ficou 200 ml acumulado. Ótimo. Então você vai ter uma segunda informação muito importante, que é sólidos sedimentáveis. Quantos ml de sólido sedimenta em um volume de 1 litro depois de 30 minutos? Essa é uma informação muito importante que vocês vão ter também quando pedir uma caracterização do mago residuário, tá? Então, 2 informações importantes. Sólidos sedimentáveis, a segunda, sólidos totais. Continuando. Vamos pegar essa mesma amostra de esgoto e eu vou pegar um filtro. Na verdade, esse filtro que a gente pega, ele tem uma certa malha de 0,45 microns, que é o espaçamento entre os poros aqui dele. Mas vamos pensar de uma forma mais simples, para você entender o processo, um filtro de café. Para entender, funciona, tá? Não é um filtro de café que é usado na análise, mas para vocês entenderem o raciocínio, funciona. Pega esse filtro de café e vai pegar esse mesmo esgoto bruto e vai jogar aqui no filtro. Jogou. Ótimo. Desse que você jogou, você vai ter 2 produtos. Vai deixar um tempo, né? O esgoto vai passar. Aí você vai pegar no outro potinho aqui embaixo, vai armazenar esse material que passou. E vai ter um material que ficou retido nesse filtro. Certo? Beleza. Então, vamos supor que eu pesei esse filtro antes de fazer esse ensaio. E eu pesei esse potinho também vazio antes de fazer essa minha filtragem. Pesei eles antes, vim aqui, fiz a filtração. Depois da filtração, eu coloco os 2, tanto o filtro quanto o potinho, na estufa. Deixo de novo 24 horas a 110, 105 graus. Depois de 24 horas eu tiro, esse potinho vai estar seco, sem água, só com o sólido que ficou ali retido. E meu filtro também vai estar seco,
só com o sólido que ficou acumulado aqui. Aí eu vou e peso esses dois recipientes. E eu faço a diferença entre o meu sólido, o meu filtro, né? Antes, com a massa de sólidos e antes de ter a massa de sólidos. Faço isso tanto para o filtro quanto para o meu potinho aqui do filtrado, né? Faço a subtração dele com resíduos sólidos menos o valor dele antes de colocar o resíduo ali. Esse do filtro, quando eu faço essa subtração, eu vou ter uma análise muito importante, que é dos sólidos em suspensão total. Ou seja, quantos que eu vou ter de sólidos que fiquem em suspensão total naquela minha amostra de esgoto. E esse meu cadinho, quando eu faço a diferença dele seco, né, com o resíduo, menos ele limpo, sem o resíduo, eu vou ter a outra informação que seria os sólidos dissolvidos totais. Ou seja, quanto de sólidos que passou ali dissolveu no total. Acho que não dá para ter dúvida, né, pessoal? Então eu tenho sólidos totais, aí o que ficou retido, eu vou ter os sólidos totais suspensos, né, ou sólidos suspensos totais, e o que dissolveu, eu vou ter os sólidos totais dissolvidos, que é a mesma coisa, sólidos dissolvidos totais. Perfeito? Continuando essa nossa brincadeira, então, eu vou lá, tanto o meu filtro quanto o meu recipiente aqui, eu vou colocar ele no equipamento que chama mufla. Ele vai a 550 graus em torno de meia hora. O que a mufla faz? Ela volatiliza, ela faz virar vapor tudo aquilo que é orgânico. Tudo que for orgânico, volatiliza, vira vapor. E tudo que não é orgânico fica retido aqui. Então esse filtro de papel ele não pode ser orgânico, tanto é que ele é feito de fibra de vidro, quando a gente faz análise. E o meu recipiente aqui é um recipiente de cerâmica, um cadinho que pode ir na mufla também, que ele não vai evaporar. Eu vou lá e coloco ele na mufla. Na mufla, eu deixo ele. O que vai acontecer? Tudo que tiver ali no meu, no meu filtro aqui, que for volátil, que for orgânico, vai virar vapor. E no meu potinho também. Tudo aquilo que for volátil, né, que for orgânico, vai virar vapor. E o que não for, vai ficar fixo ali. Mesma coisa, vai ficar fixo aqui. Aí a gente consegue ter outras duas informações. Por quê? A gente pesou esse meu filtro com ele sujo e a gente pesa ele depois de eu colocar ele na mufla também. A mesma coisa eu faço com esse pote aqui. Eu pesei ele sujo lá com o meu resíduo depois da estufa e eu vou pesar ele depois de eu ter colocado ele na mufla também. Aí eu vou conseguir saber o que volatilizou. Ou seja, qual que é a minha parcela de sólidos em suspensão que volatilizou e qual que é a minha parcela de sólidos dissolvidos que volatilizou. Beleza, então eu consigo calcular aqui os sólidos suspensos voláteis, com isso aqui, no filtro, e os sólidos dissolvidos voláteis. Tá, Brito, mas e o que ficou? O que ficou são os sólidos suspensos fixos e os sólidos dissolvidos fixos. Entenderam? Essa é toda a linha das análises sólidas que eu posso fazer. Ô Brito, mas como é que eu vou calcular os sólidos fixos? Porque eu vou calcular só o que volatilizou, né? Mas você tem o sólido de suspensão total. O total é a somatória do fixo mais do suspensão fixo mais de suspensão involátil. Se você calculou o volátil e calculou suspensão total, você subtraindo do outro, você vai ter o fixo. Tanto para os sólidos em suspensão quanto para os sólidos dissolvidos. E aí você vai ter esses quatro: sólidos em suspensão voláteis, sólidos de suspensão fixo, sólidos dissolvidos voláteis, sólidos dissolvidos fixos. Ô Brito, dá para somar algumas coisas? Olha que interessante aqui. Eu quero saber então quais que são meus sólidos em suspensão. Não, quais que é a somatória dos meus sólidos voláteis totais. Meus voláteis totais, se eu somar os que estão em suspensão volátil mais o que está dissolvido volátil, eu consigo ter esses meus sólidos voláteis totais. E se eu somar essa parcela que está fixa em suspensão e a que está fixa também dissolvida, eu consigo calcular os sólidos fixos totais. E se eu somar esses dois de novo, eu vou ter os sólidos totais de novo. Então, da mesma forma que ele abre a árvore lá, ele tem que afunilar quando você faz a somatória, tem que dar os sólidos totais do início. O que é importante a gente destacar aqui, pessoal? O que é biodegradável, pessoal? Isso aqui, ó. Sólidos voláteis totais.
isso aqui é biodegradável. Isso aqui ou é muito pouco biodegradável ou não é biodegradável. Então, se você tem um efluente com alta concentração de sólidos fixos, totais, é porque não adianta você adotar processo biológico. Agora, se tem sólidos voláteis, é importante. Só que aí desses voláteis, você tem tanto o que estão em suspensão e os que estão dissolvidos. O que estão em suspensão, pensa que eles estão particulados. Essa parcela aqui vai ser de uma DBO que ela é de uma parcela que é biodegradável, só que ela é, por ela ser particulada, ela vai ser lentamente biodegradável, porque você vai ter que ter a hidrólise primeiro, para depois as bactérias conseguirem degradar esse material que está em uma fase sólida ainda, né? Diferente desses sólidos dissolvidos voláteis. Por quê? Porque isso aqui já está dissolvido. Se está dissolvido, ele já entra direto ali na célula para fazer o processo de digestão. Então, esses aqui são rapidamente biodegradáveis. Então, seria uma amostra de DBO que vai ser rapidamente biodegradável, essa parcela aqui. E as parcelas fixas, infelizmente, têm baixa degradabilidade ou não é biodegradável, tá? Pessoal, vale a pena, se não entendeu, volta, assiste tudo isso de novo, porque isso aqui é o coração do nosso curso, tá? Não só para o nosso curso, coração para a vida de vocês também, que for trabalhar na área de efluentes. Conhecer, saber analisar toda essa análise de sólidos do meu efluente. Outros principais parâmetros, né? Nitrogênio, fósforo, pH, óleos e graxas. Tá, Brito, mas da onde vem o nitrogênio, por exemplo, no esgoto? Proteína, pessoal. Aqui tem algumas moléculas de proteínas. Todas elas têm nitrogênio. Tá vendo? Nitrogênio aqui, nitrogênio, nitrogênio. E o fósforo, pessoal? Mesma coisa. Também tem fósforo na cadeia de DNA. Tem fósforo em algumas proteínas. Então, assim. E como é resíduo, vai ter. Ô, Brito, mas não. E por que, por exemplo, um frigorífico tem alta concentração de nitrogênio? Pensa, o efluente de um frigorífico é pura proteína ali sendo processado e vai ser um resíduo de proteína sendo processado. Então é muito alta a concentração desse poluente. E no lixiviado? Pensa no lixo, então, que você joga, resto de alimentos, tudo, muitas proteínas ali. Quando você tem a degradação dele no aterro, vira lixiviado, vira o chorume lá, e tem altas concentrações de nitrogênio e fósforo. Então é por isso que efluentes industriais às vezes têm mais concentração, porque essas proteínas são essas proteínas, né, concentradas. Já o esgoto sanitário vai ter valores menores, porque são as proteínas que a gente vai excretando no dia a dia e chegando até a estação. Então as origens dela a gente sabe. O pH para esgoto sanitário não varia muito, em torno de 7, 5 a 7, aí, vamos dizer, 5 a 8, vamos dizer assim, média 7. Óleos e graxas. Muitas casas, prédios, hoje em dia tem caixa de gordura, então o que chega pra gente na estação são poucas concentrações de óleos e graxas. Mas, dependendo, você vai tratar um efluente de um laticínio que tenha muita gordura, você vai precisar de uma unidade para tirar óleos e graxas. Tá? A mesma coisa, eu vou trabalhar com efluente, por exemplo, de lavagem de máquina altamente alcalino. O efluente tem pH 12. Então, eu vou ter que corrigir o pH antes. Então, vou ter que pensar numa unidade de correção do pH antes de ir para um processo de tratamento. Óleos e graxas, mesma coisa. Se tem óleos e graxas, eu vou ter que remover antes de ir para o processo de tratamento. Por quê? Minhas bactérias funcionam num pH ideal. E óleos e graxas, pensa, para degradar óleo e graxa, você não é um processo biológico que vai degradar. As bactérias têm uma degradação muito lenta desses produtos. Então, se você entra isso num reator, ele vai ficar no reator, não vai ser degradado. E vai causar problemas de operação desse reator. Vai entupir tubulação, vai entupir saída. E é um problema para a gente, tá? Operações unitárias. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver durante todo o curso com muito detalhe. Apesar de você já ter feito a disciplina de processos e operações, aqui só para a gente relembrar. Na estação de tratamento de esgoto, a gente vai ter, então, processos físicos, grade, caixa de areia, basicamente, para remover material grosseiro da minha estação. Vamos ter processos químicos, dependendo do tipo de efluente. Por exemplo, um efluente industrial para remover sólidos fixos, né? Eu preciso, então, de processos de coagulação, floculação. Já se eu tenho sólidos voláteis, às vezes o processo biológico dá conta. Na maior parte das vezes o processo biológico dá conta. Mas se minha parcela de sólidos ela é mais fixa, seja ela solúvel ou não, ou particulada, eu tenho que adotar processos químicos. Então, posso usar processos químicos de tratamento. E processos biológicos, para aquele caso do meu efluente que ele é biodegradável, tem alta concentração de sólidos voláteis, que eles não são fixos, e aí a gente pode adotar esse processo. Tudo isso vamos ver no curso, tá?
A parte química não dá tempo de ver no curso, então a gente vê isso em tratamento de água, ou dou uma disciplina optativa de projetos em tratamento de esgoto, que a gente vê alguma coisa mais de processo químico, mas nessa disciplina a gente foca muito no biológico, que é o que vocês vão ver na vida de vocês com mais de 90% das vezes. Porque ele tem algumas vantagens que a gente vai ver durante o curso com relação aos processos biológicos. Tipo de tratamento, nas etapas. Tratamento preliminar. O que é composto preliminar? Basicamente grade, caixa de areia, para remover sólidos grosseiros. Eu chamo remover a grade para remover o lixo do esgoto e a caixa de areia para remover areia, pedaços de algum alimento que acaba passando. Tratamento primário. Lembra que eu falei para vocês que o meu sólido do esgoto ele pode ter uma parcela particulada e volátil? São sólidos suspensos voláteis. Esses suspensos voláteis, normalmente eles são biodegradáveis, mas eles são de difícil degradação. A degradação dele é mais lenta. Às vezes é mais fácil eu fazer um tratamento primário para sedimentar esse material que está em suspensão, né, sólidos suspensos, voláteis, sedimenta ali fisicamente e eu removo ele numa primeira etapa do meu tratamento. E o que vai para a minha etapa biológica é só os sólidos dissolvidos voláteis, ou seja, aquele sólido que é rapidamente biodegradável. Aí seria o ideal para a gente ter. Então a gente pode adotar sistemas primários justamente para remover grandes parcelas de sólidos suspensos voláteis. E também sólidos fixos. De repente você tem altas concentrações de sólidos suspensos fixos ali, eles já ficam retidos nessas unidades primárias, que normalmente são constituídas por decantadores primários. Depois tem o tratamento secundário, aí tem um monte. A gente vai ver no nosso curso. Sistema australiano, vamos ver lagoa aerada facultativa, vamos ver lagoa aerada de mistura, vamos ver o processo de lodos ativados convencional, lodos ativados com aeração prolongada, decantador secundário, que faz parte do processo de tratamento secundário também, e reator WASP. Então vamos ver 7 sistemas aí durante o curso, que já é muita coisa, tá? E infelizmente, a gente também vê isso no curso mais avançado que eu dou a cada 3 semestres, mais ou menos, que é o tratamento avançado. Eu quero remover nitrogênio, como é que eu faço? Quero remover fósforo, como é que eu faço? Quero remover pesticida, quero remover um agrotóxico. Aí já é uma coisa mais avançada. Não tem na literatura processos consagrados para isso, então a gente vê isso avançando na literatura. As pesquisas estão avançando nesse tipo de efluentes, que é o que a gente chama de poluentes emergentes, né? São coisas que estão aí pouco conhecidas, mas que as pesquisas estão avançando no conhecimento desse tipo de efluente. E nesse curso a gente não consegue entrar neles, tá? E para finalizar nossa aula, que já está dando em torno de 30 minutos, a legislação. Quais legislações vocês vão ter que se atentar quando vocês pensam em tratamento de efluentes? Bom, primeiro, tem que atender a 430, a CONAMA 430. Eu não vou detalhar aqui, tá, pessoal? Vocês já devem ter visto isso em poluição, mas a CONAMA 430 ela é relacionada à condição de padrão de lançamento de efluente. Então ela fala qual que é o pH que eu tenho que lançar, qual que é a temperatura. Sólidos sedimentáveis, lembra que eu falei para vocês? Análise de sólidos sedimentáveis em Kohn de Imhoff. Aqui, ele. Eu não posso ter um regime de lançamento 1,5 maior que a vazão média. Não pode ter óleos e graxas minerais até 20 no máximo e vegetais até 50. Não pode ter material flutuante e a DBO tem que ter uma redução mínima de 60%. E também não pode atrapalhar a classe desse lançamento do rio. Aquilo que vocês devem ter visto de poluição, tem que obedecer a CONAMA 357 também. Basta obedecer a 430. Essa é a lei mais geral, a lei federal. E para Minas, pessoal, para Minas vale essa deliberação normativa da Copan, 2008, número 1, né, de 2008, que ela fala que ela é muito semelhante à CONAMA 430, tá? TBO até de 60 ou com tratamento também eficiência mínima de 60%, igual ou superior a 70% do sistema de esgoto, sistema percolado de aterro. Na verdade, aqui é o seguinte, pessoal. Quando você tem mistura de esgoto sanitário e percolado de aterro, a eficiência tem que ser de 70%. Se é só esgoto, a eficiência é de 60%. E para efluentes até 180 mg de DQO, aqui eu estava falando de DBO, de DQO até 180, mesmo esquema. Se for esgoto bruto, 155 de média, ou superior a 65 se for no caso de esgoto com percolado de aterro. Tratamento de eficiência, redução de DBO de no mínimo 70%, a média anual igual ou superior a 65% para os demais sistemas. É exatamente isso. É só avaliar o que a lei fala
para DBO, para DQO e ver se atende ou não a classificação do nosso vídeo. Então, é uma coisa muito que o pessoal pergunta também. Brito, meu sistema tem que remover até quanto? Qual que é a eficiência que ele precisa ter? Bom, depende da lei. Vocês vão ver aonde vocês vão lançar, curso d'água que vocês vão lançar, estado vocês estão, se é em Minas, se é em São Paulo. São Paulo já é diferente, por exemplo, é uma outra norma, é o decreto 8468, né? Que ele define também pH, temperatura, sólidos, e ele é um pouco mais restritivo, tá? A DBO que pode ser lançada no máximo 50, sendo esse limite só poderá ser ultrapassado se você tem um sistema que consiga remover em torno de 80% da matéria orgânica em relação a DBO, tá? Então, assim, você tem que lançar isso ou ter um sistema que seja mais que 80% eficiente. E aí você consegue, então, as licenças da CETESB para conseguir fazer o licenciamento da obra e o projeto da obra da estação. Essa parte de legislação, sempre que vocês forem trabalhar, vale a pena vocês pegar, porque elas normalmente vão se atualizando de estado para estado, de lei federal. Então é importante essa atualização, mas aqui só para vocês terem uma base da onde procurar quando vocês forem fazer isso, tá? Bom, nossa aula então finaliza aqui. Eu agradeço a participação de vocês via remota e qualquer dúvida a gente pode se encontrar nas nossas aulas síncronas. Até mais.